E aí, galera? Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Sejam todos bem-vindos a mais uma teleaula. Você do terceiro ano, essa aula é para você, certo? Nós vamos dar continuidade ao nosso assunto, que é sobre o capitalismo. Na primeira aula, já passei alguns vídeos falando sobre o capitalismo comercial, primeira fase do sistema capitalista, e hoje nós vamos para a segunda fase do sistema capitalista, que é o capitalismo industrial. Então, sem mais delongas, vamos para a aula. Bem, galera, vamos lá começar a nossa aula, beleza? Vamos falar sobre o capitalismo industrial. Bem, vamos lá. Capitalismo industrial foi a segunda fase do desenvolvimento do capitalismo. Primeira fase, capitalismo comercial. Teve início com a primeira revolução industrial do século XVIII, avançando até o século XIX com a segunda revolução industrial. Então, pessoal, o capitalismo industrial surgiu lá para meados de 1750, 1760, não tem uma data exata, mas foi mais ou menos nessa época aí, ok? E perdurou até o século XIX com a segunda revolução industrial. A Inglaterra é o país onde que teve o início do processo de revolução industrial. Então, quando a gente fala de revolução industrial, vem logo na cabeça Inglaterra, país pioneiro da revolução industrial. Vamos às características do sistema do capitalismo industrial. Primeira característica é a mecanização do processo produtivo, ou seja, o que antes era feito à mão ou por manufatura. O que seriam as manufaturas? Seria nada mais nada menos que máquinas que eram movidas por seres humanos e aí produziam geralmente tecidos. Então, no capitalismo industrial surgiu a maquinofatura e isso facilitou o processo de produção. Uma outra característica é a máquina a vapor. As mercadorias, os produtos eram produzidos nessas máquinas a vapor. Então, essas máquinas a vapor, graças a elas, que esse processo produtivo se tornou mais rápido. Uma outra característica é a produção em larga escala em série. Uma máquina mais rápida, ela produz em maior quantidade. Então, ótimo para o capitalista, uma vez que ele tinha mais mercadorias sendo produzidas e aí essas mercadorias eram escoadas e consequentemente ele lucrava mais. Uma outra característica é a matriz energética, ou seja, o que movia as máquinas a vapor. Quando a gente lembra da matriz energética, a gente vai lembrar do carvão mineral. Lembrando que carvão mineral ele é diferente do carvão vegetal. O carvão vegetal ele é derivado, né, da queima de árvores. Então você queima uma árvore, fica só aquele carvãozinho, sobra. Então ali é um carvão vegetal, ele é mais fraco, é utilizado para fazer churrasco. Agora um carvão mineral, um carvão mineral ele é encontrado em minas, em escavações. Então ele é mais forte, propício para movimentar as máquinas a vapor. Então se você pegar o carvão mineral e colocar na churrasqueira, eu acho que não vai dar muito certo. Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! Uma outra característica é o êxodo rural e a urbanização. Quando a gente trata de êxodo rural, nós estamos falando da saída da migração das pessoas do campo para a cidade. Ou seja, as pessoas saíram do campo para a cidade para quê? Para trabalhar nas indústrias. Mas essa migração não foi de forma assim, digamos, espontânea. Uma vez que essa população ela morava nos campos, morava em feudos, plantavam
cultivavam, vendiam as mercadorias, tinham como sobreviver. E uma vez que a industrialização chegando na Inglaterra, estava precisando de mão de obra, tinha que se achar uma maneira de retirar essas pessoas do campo e trazer para a cidade. Então daí surgiu a ideia da lei dos cercamentos. Essa lei consistia nada mais nada menos do que os donos dos feudos retirar essas pessoas dos feudos e no lugar dessas pessoas das plantações colocar quem? Criação de ovelhas. Por que ovelhas? Porque as ovelhas produziam lã que serviam justamente para produzir roupas nas grandes indústrias. Então, criavam-se ovelhas e cercavam-se os locais, uma vez que a ovelha poderia fugir, então é importante você cercar o local. Então daí o nome Lei dos Cercamentos. Como essas pessoas não tinham mais como cultivar, elas simplesmente arriscavam-se indo para as grandes cidades. E aí, consequentemente, houve um aumento da população dessas cidades e aí houve um aumento de equipamentos urbanos, aumentando assim a urbanização da cidade. Na economia, o impacto foi trazido pelas transformações nas técnicas e no modo de produção, né? Uma vez que havia mais máquinas, se produziam mais mercadorias, consequentemente aumentavam-se os lucros e a economia ia crescendo cada vez mais na Inglaterra. As máquinas passaram a ser utilizadas em larga escala, tornando-se ultrapassados os métodos de produção anteriores de caráter artesanal. Já falei nos slides anteriores que as máquinas, ou melhor dizendo, os produtos, eles eram feitos de forma manual ou semi-manual. Então, esses modos de produção eram, digamos assim, ficaram ultrapassados porque eram formas mais lentas de se produzir. E com o surgimento das máquinas, a produção se tornou em larga escala. Então, facilitou a produção dessas mercadorias. Então, essa fase é marcada pela invenção do tear mecânico. Tinha um tear manual e agora, com o aprimoramento das máquinas, surgiu o tear mecânico, a máquina a vapor e o uso do carvão e do ferro, que já falamos anteriormente. Uma outra coisa bastante marcante naquela época foi justamente a exploração do trabalho humano. O trabalhador era submetido a longas jornadas de trabalho, 14 horas ou mais, recebendo baixos salários. Bem, pessoal, como vocês sabem, grande parte da população rural migrou para as grandes cidades. Chegando lá, não havia emprego para todos, então simplesmente os patrões poderiam escolher e quanto pagar para cada trabalhador. Então as pessoas, é claro, se sujeitavam a trabalhar, uma vez que não iriam morrer de fome, nem deixar sua família morrer de fome, então trabalhavam 14, 15, 16 até 18 horas por dia e recebendo baixos salários, sem direito a folga, sem direito a décimo, a férias. Se sofresse um acidente, não tinha direito a receber nada. Se morresse, a família também não recebia nada. Então, não havia nenhum direito naquela época. Então, infelizmente, as pessoas trabalhavam para ganhar um dinheirinho para tentar sobreviver. Literalmente sobreviver, porque o dinheiro, o salário era baixo. Além disso, além de homens, também trabalhavam mulheres e crianças. E detalhe, cada um recebia um salário diferente. Os homens recebiam X, as mulheres recebiam metade de X e as crianças recebiam a metade da metade de X. Ou seja, faziam a mesma coisa, mas ganhavam salários diferenciados. Por quê? Porque não tinha lei, não tinha regras trabalhistas. Então, os patrões faziam o que bem entendiam, certo?
E claro que com o passar do tempo isso foi gerando, né, uma revolta dos trabalhadores. Porque você trabalhar demais, você se esforçar demais, não ter direito a nada, a folga, a férias, enfim, a inúmeros direitos, ficava bem complicado. Então, os trabalhadores começaram a se revoltar, né? Começou com revoltas pequenas, mas depois eles foram se organizando e vendo que isso era comum em todas as fábricas, e eles começaram a se organizar, formaram os sindicatos e aí geravam greves, né? Paralisavam toda a produção, e aí o capitalista, o burguês, ficava preocupado uma vez que a produção parava e tempo é dinheiro, então eles iam lá, escutavam o que os trabalhadores tinham a dizer, entravam em negociação e aí a produção continuava. É claro que houveram muitas e muitas greves para chegar-se o que é hoje em dia, uma escala, uma carga horária de 6 a 8 horas por dia, bem diferente de 18 a 14 horas por dia, né? Então, houve o que? Primeiramente, o surgimento de uma folga a cada 15 dias, diminuição da carga horária para 12 horas, depois, posteriormente, direito a um décimo, direito a férias. Então, esses direitos foram conquistados aos poucos, graças a esses trabalhadores que começaram as primeiras greves lá na primeira Revolução Industrial. Beleza? Teve a foto aí de algumas fábricas, pessoas reivindicando direitos, trabalhando, crianças no meio, né? Então o negócio era bem complicado na época. Voltando-se para questão econômica, os grandes pensadores da época, principalmente os economistas, eles tinham uma ideia de uma economia liberal, de uma economia livre. Livre de quê? Livre do Estado, das mãos do Estado. Porque, segundo esses economistas, o Estado tinha muitas regras que trabalhavam o crescimento dessas indústrias. Então, para eles, o importante era o liberalismo econômico. Ou seja, as empresas, os grandes capitalistas, os burgueses, iam ditar as regras do mercado. O Estado só ia ter a função de quê? De dar saúde, segurança e algumas outras coisas. Ou seja, não se meter na economia. O mercado é que iria se controlar, digamos assim. Eles iriam propor leis e regras, o que é ótimo era ótimo para eles, não é isso? Esse pensamento sem intervenção do Estado. E aí surgiu, né, várias ideias do século XVIII, principalmente dos aristocratas franceses, com um princípio fundamental de deixe fazer, deixe passar, sugerindo que o mercado e não o Estado regulasse a economia, como eu bem disse, né? Os capitalistas, os burgueses, é que iriam ditar o ritmo da economia. É claro, se houvesse, né, no futuro alguma crise, como há algumas crises no capitalismo, o Estado ia lá, ia pegar lá e ia tentar organizar tudo novamente, como sempre é, né? Depois de uma grande crise capitalista, o Estado vai lá e organiza tudo. Bem, com o capitalismo industrial, o que aconteceu? Surgiu uma nova divisão internacional do trabalho. Eu acho que você já sabe o que é uma DIT. É claro. Não sabe? Mas para quem não lembra ou não sabe, DIT é a Divisão Internacional do Trabalho. É a distribuição da produção econômica industrial internacional. Ah, agora eu entendi! Bem, como se dá isso? Vocês sabem, né, que não existe nenhum país no mundo que detém
tipo de matéria-prima para produzir mercadorias. Não existe esse país. Então, há países que têm mais matérias-primas ou que podem produzir mercadorias com mais tecnologia, e há países que está limitado somente a fornecer matérias-primas. E há países que tanto têm matérias-primas, não todas, e podem produzir. Mas o fato é que mesmo aquele país mais poderoso do mundo, para produzir algo, muitas vezes ele tem que recorrer a outros países, uma vez que ele pode até ter aquela matéria-prima, mas não suficiente para produzir o que ele quer. Então ele vai ter que importar algumas mercadorias, algumas matérias-primas, ou mercadorias também, vai depender da sua tecnologia. Então aí surgiu a DIT. A primeira DIT vocês já viram no capitalismo comercial, e agora surge uma nova DIT, uma nova divisão do trabalho, certo? Que era nada mais nada menos do que as metrópoles, elas forneciam os produtos industrializados e as colônias mandavam produtos primários, agrícolas, minerais e fósseis. Então esses produtos eram levados para as grandes metrópoles, transformavam-se em produtos industrializados que por sua vez voltavam para as colônias de exploração. Então eles compravam esses produtos agrícolas, minerais ou fósseis, como petróleo, carvão, dentre outros, bem barato. Esses produtos passavam por processos industriais e voltavam para as colônias de forma bem mais cara. Então é assim que se dava a DIT da época, a DIT do capitalismo industrial. E com isso vamos encerrando a nossa videoaula. Então, obrigado a todos e bons estudos!